Depois de nós vermos aquela definição de integral, vamos aqui estudar agora quais são os métodos de integração que nós temos. Então, o primeiro passo para a gente integrar uma função é identificar corretamente o método de integração para cada tipo de função. Nós vamos ver aqui 4 métodos. Integral imediata. Integral imediata vai ser aquela onde a gente pode aplicar as duas propriedades de integral, vamos ver daqui a pouco quais são essas propriedades, e já as fórmulas de integração. Segundo método, por substituição, onde nós vamos ter uma função composta, um produto de funções. A função do tipo racional, funções racionais, que é uma função que divide outra função. E método por partes, que também é um produto de funções, funções compostas, mas com algumas especificidades. Então vamos começar aqui com um exemplo e vamos pegar uma função bem simples, f de x igual a 1, para procurar encontrar a integral dessa função. Então vamos raciocinar da seguinte maneira: qual função que se eu derivar vai dar 1? Se eu encontrar essa função vai ser a função integral de 1. Então vamos pensar, qual função que se eu integro dá 1? F de x. Se eu pegar x e derivar, a gente vai ter 1. A derivada de x é 1. Então, ou seja, x é a integral de 1. O conceito, a ideia geral de integral é essa. Agora vamos pensar, existe mais alguma outra função que seu derivada dá 1 ou apenas x? Veja que se nós pegarmos x mais 1, vai dar 1. Se nós pegarmos x mais 10, vai dar 1. X menos 20 vai dar 1. Então nós temos, na verdade, existe um conjunto de funções que satisfazem essa definição. Então o que nós temos, na verdade, é uma família de funções. Então a integral de 1 vai ser x mais uma constante c, que representa todas as constantes que quando a gente deriva, essa constante é zero. Então ela some, né, na derivada, mas na integral ela tem que voltar. Então fica x mais c. Vamos pegar um exemplo. F de x. E vamos pensar, qual função que se eu derivar da x? Bom, se eu pegar x² sobre 2 e derivar essa função, a gente vai ter x. Então, nós temos como integral de x, x² sobre 2. Mas, partindo do mesmo raciocínio, será que eu tenho outras funções que se eu derivar vai dar x? O x² sobre 2 mais 1, x² sobre 2 menos 20. Então, a gente também vai ter aqui um conjunto de funções que vai satisfazer essa definição. Então, a gente vai ter um x² sobre 2 mais uma constante c. Pegando mais um exemplo, seguindo essa mesma linha de raciocínio. f de x agora é x². E vamos pensar, qual função que se eu derivar vai dar x²? Bom, se a gente pegar x² sobre 3 e for fazer a derivada dela, vai dar x². Ou seja, o x³ sobre 3 é a função integral de x². Mas não somente ela, porque a gente vai ter o x mais 1, o x³ sobre 3 mais 10, x³ sobre 3 menos 20. Então a gente também vai ter uma família de funções que vai satisfazer essa definição. Então a gente vai ter como integral um x³ sobre 3 mais uma constante c. Por hora, a gente não vai buscar encontrar o valor dessa constante c, a gente vai buscar encontrar esses valores mais adiante em cálculo diferencial para encontrar o valor da variável c. Por enquanto, vamos deixar só mais c, só para a gente saber que quando a gente integra, essa constante c ela existe, porque antes ela sumiu quando a gente fazia a derivada. Vamos ver aqui algumas fórmulas básicas de integral. Nós temos uma tabela de fórmulas que a gente sempre tem que ter em mãos para conseguir resolver as integrais.
Então a gente tem, acho que essas aqui são as principais que resolvem a maioria dos exercícios. A potência, u elevado a n. Lembra que esse n só não pode ser menos 1, porque se a gente tiver menos 1, vai ficar com u elevado a menos 1 mais 1 que dá 0, sobre menos 1 sobre 1 mais 1 que dá 0 também. Então, essa forma da potência é válida para qualquer expoente diferente de menos 1. Então, quando a gente tiver essa fórmula, a gente pode utilizar, aplicar, conforme está aqui no nosso exemplo. Então, a gente tem 5x², u é x². Então, fica x 2 mais 1 sobre 2 mais 1. A resposta é integral x ao cubo, 5x ao cubo sobre 3. Assim como a gente tem a do quociente, que é uma fórmula muito importante também. Repare que nessa fórmula do quociente nós temos representado aqui du sobre u, ou seja, o numerador dessa fração é uma derivada da função u e o denominador a própria função u. Então veja o exemplo aqui, ó. Colocamos aqui integral de x elevado a menos 1. Note que eu coloquei x elevado a menos 1 e não dá para resolver por potência, porque o expoente negativo é menos 1. Mas a gente pode inverter a base, fica 1 sobre x, e veja que eu tenho x no denominador e 1 no numerador, e 1 é derivada de x, então a gente também tem esse modelo du sobre u. Então nós aplicamos a fórmula ln módulo de x mais c integral. Temos outras fórmulas importantes, a exponencial de e elevado a x, a fórmula da integral do cosseno de u é seno de u, e a integral do seno de u é menos cosseno de u. Vamos aqui às nossas propriedades. A integral possui apenas duas propriedades. Então a primeira propriedade, uma integral não se altera quando o fator constante é considerado antes ou depois do sinal de integral. Por exemplo, tem a integral de af de x. O a pode ir para fora da integral e a gente vai integrar só a função f de x. Então aqui embaixo a gente tem 5x dx. Então esse 5, um fator constante, eu posso pôr ele para fora da integral. Vou fazer a integral só de x dx, que vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Note que eu estou usando esse modelo de integração, que é essa fórmula para integrar essa função x dx. Que ela é uma potência, x dx é uma função potência. O x é a função e o expoente n igual a 1. Então a gente pode aplicar essa fórmula e a integral vai ficar 5x² sobre 2 mais a constante c. Vamos ver agora a nossa segunda propriedade integral. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então, vou considerar uma integral de du mais dv menos dt. Então, aqui eu tenho uma integral da soma, e essa integral da soma vai virar uma soma de integrais. Vamos separar essas integrais aqui. Vai ficar a integral de du mais a integral de dv menos a integral de dt. Então, vamos olhar bem aqui no nosso exemplo. Então, de acordo com a nossa propriedade, 3x² menos 4x ao cubo menos 6, isso nós vamos separar em três integrais. Vai ficar a integral de 3x² dx mais a integral de 4x ao cubo dx menos 6 dx. Nota que também vai dar para usar a primeira propriedade aqui. Então, 3 vai para fora da integral, o 4 também e o 6 também. Então, vamos ficar com 3 integral de x² dx mais 4 integral de x ao cubo dx menos 6 integral de dx. E agora nós vamos usar a fórmula de integral. Então, a primeira integral é uma potência, a segunda é uma potência, a terceira é uma potência também. Então, aplicando a fórmula de integral, vamos ficar com 3x ao cubo sobre 3 mais 4x² sobre 4 menos 6x. Nós sempre vamos ter que entregar uma função reduzida. Então, essa divisão aqui a gente tem que fazer. Então, o resultado da integral vai ficar x ao cubo mais x² menos 6x mais c. Vamos começar a ver os métodos de integração. Vou começar pelo primeiro método, integral imediata. Vamos
começar a buscar uma definição para a integral imediata e conseguir identificar uma função como sendo imediata. Uma integral vai ser sempre imediata quando a gente conseguir aplicar as propriedades de integral, como por exemplo, integral de 6 sobre x dx. Acho que esse 6 pode ir para fora da integral, ficando só integral de 1 sobre x. Então aqui a gente tem uma integral imediata. E agora vamos buscar um modelo para integrar 1 sobre x. Então a gente vai ter du sobre u. Note que a gente tem um x no denominador e a derivada dele no numerador. Então a gente tem 1 sobre x, du sobre u. Então vamos aplicar a fórmula ln módulo de u. Então nós vamos ter 6 ln módulo de x mais c. Vamos ver outro exemplo. Integral de 2x à quarta menos 6x dx. A gente consegue aplicar uma propriedade da integral aqui. Então a gente está diante de uma função imediata. Então a gente vai poder separar as integrais em 2x à quarta dx menos 6x dx e depois pôr os fatores para fora da integral, ficando 2 integral de x à quarta dx menos 6 integral de x dx. E agora é só aplicar nossas fórmulas de integração. Tanto na primeira integral quanto na segunda integral, nós temos a fórmula da potência. Então a gente vai ter nossa primeira integral, o n sendo 4, então nós vamos ficar com x elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1. E na segunda integral, o u é x, o n é 1. Então vamos ficar com x x ao quadrado sobre 2. Então, no resultado, nós vamos ter 2x à quinta menos 5. Mas repare que na segunda integral nós vamos ficar com x ao quadrado sobre 2. E fazendo as devidas divisões, nós vamos ficar com 2x à quinta sobre 5 menos 3x ao quadrado mais c. Então, uma integral imediata vai ser sempre aquela que a gente conseguir aplicar as fórmulas de integral e as propriedades de integral. Mais para frente, daqui a pouco, vamos ver outros métodos de integração um pouco mais complexos. Mas a gente já sabe como identificar uma integral imediata.